As últimas eleições, elas polarizaram o país de uma forma extrema. Eu acho que isso não é segredo para ninguém, né? Teve briga entre amigos, teve briga entre família, coisas que eu nunca tinha visto relacionadas à política no Brasil, né? Só que as eleições já passaram e parece que a sensação que eu tenho é que as pessoas ficaram tão cansadas desse assunto durante as eleições que elas não querem mais falar sobre isso, né? Cada uma já escolheu o seu lado para torcer e eu acho que isso é muito ruim. A gente tem um governo novo, a gente tem um monte de coisa acontecendo, e eu acho que a gente teria que tratar isso de uma forma mais adulta, parar com esse ódio e retomar uma coisa que parece que ficou perdida aí em algum lugar, que é o diálogo. Nesses últimos vídeos que eu tenho feito aí, eu recebi feedback de várias pessoas falando a mesma coisa, né? Falando que gostam de algumas coisas que eu falo, principalmente nessas comparações Brasil e Estados Unidos, mas não gostam muito dos meus vídeos sobre política, né? E eu entendo isso, eu até já esperava um pouco disso, e um pouco é por causa disso, do motivo que eu falei, de as pessoas estarem cansadas desse assunto. E o segundo ponto, tem três pontos na verdade. O segundo ponto é por às vezes eu tento ser o mais neutro possível, o mais equilibrado possível, mas se eu toco em algum ponto que desagrada a pessoa, ela provavelmente já não gosta do vídeo todo, seja de um lado ou do outro. E o terceiro ponto é por eu morar fora do Brasil, e aí eu já ouvi também pessoas falando, pô, mas você nem mora aqui, por que você está preocupado com isso? Né? Eu queria só cobrir esses três pontos rapidinho, só para explicar por que eu sou teimoso e continuo falando sobre esses assuntos. O primeiro ponto das pessoas estarem cansadas disso, eu acho que até de certa forma foi meio que saudável o que aconteceu nas eleições, as pessoas se envolveram muito com o processo e tal, mas a gente tem que aprender que depois que a eleição passou, depois que alguém venceu, a gente tem que focar no governo atual, né? Não adianta a gente ficar voltando no tempo e continuando culpando governos passados ou o outro lado dizendo que era bom naquela época que era bom e odiando o governo atual. Acabou a eleição, ganhou quem foi mais votado, o processo é esse e todo mundo tem que aceitar. Então eu acho que todo mundo deveria focar no governo que está acontecendo e criticar o que tem que ser criticado, elogiar o que tem que ser elogiado e simples assim. A segunda parte tem muito a ver com isso, porque cada um parece que já escolheu um lado e quem odeia o presidente vai criticar tudo que ele faz e quem adora não vai criticar nenhuma das coisas que ele faz. Eu acho que isso é extremamente ruim, porque não cria um diálogo, não cria uma conversa, né? Não, é sempre em qualquer rede social, até ao vivo também, qualquer discussão, até para evitar esse tipo de discussão, as pessoas evitam esse tipo de conversa. E o terceiro sobre morar fora é uma coisa que eu acho que eu vou ter que conviver sempre, mas assim, eu poderia muito bem não estar me preocupando com o Brasil, não acompanhar nada que acontece aí, mas é meu país, sempre vai ser meu país, minha família mora aí, meus amigos moram aí, e é meu país acima de tudo, isso nunca vai mudar. Eu acompanho tudo que acontece, e óbvio que eu tenho direito da minha opinião, mesmo sem viver aí, né? Você pode até achar que não é uma opinião muito bem embasada, mas eu tento ouvir o máximo de informação que eu consigo. Se alguém acha que eu estou errando em alguma coisa, me fala e eu estou totalmente disposto a ser corrigido, não tem problema nenhum. E um dos motivos que me fez pensar sobre esse vídeo é porque eu voltei recentemente ao Facebook depois de 4, 5 anos de estar ausente, né? E eu lembrei um dos motivos que eu saí, né? Um dos motivos que eu saí foi porque eu estava perdendo muito tempo e estava me desgastando muito batendo no PT e brigando com pessoas que ainda apoiavam o PT, mesmo num período que o governo estava indo muito mal, principalmente, né, o governo Dilma, o final do governo Dilma, com vários escândalos de corrupção, com a Lava Jato acho que já em curso, e era bem frustrante, porque assim, já tinha todos ali os elementos ali para provar que tinha muita coisa errada, e mesmo assim, muita gente ainda defendia o governo. Então,
a frase que eu usava naquela época, e nem é uma frase minha, mas eu gostei e aí me lembrei dela esses dias, é assim: o que você precisa exatamente para mudar de opinião? O que você precisa ver do PT, do Lula, de quem quer que seja, para você admitir que teve corrupção, que teve um monte de coisa errada e que passou do ponto? Fazer pelo menos uma pequena autocrítica. Você não precisa deixar de gostar do partido, não deixar de gostar do governo. Pelo menos falar: olha, realmente eu acho que a gente exagerou ali. E muitas vezes eu não conseguia, não tinha essa resposta. A resposta era basicamente nada. A pessoa não vai mudar de opinião, não tem jeito. E isso é frustrante. E foi por isso que eu saí do Facebook. Quando eu voltei agora, eu estou vendo a mesma coisa acontecer do outro lado, com o governo atual. E o irônico da história é que eu, naquela época, eu era, e não era só no Facebook onde isso acontecia, mas eu era considerado de direita, né? Porque eu estava brigando com a esquerda, estava meio que, né, batendo no governo atual. E agora, para muita gente, eu acho que eu devo passar uma imagem mais de esquerda, porque eu estou cobrando coisas do governo Bolsonaro. E eu acho que isso virou uma coisa ruim no Brasil. Tem até uma palavra para isso, um rótulo que criaram, né, o isentão, que para mim é até um elogio, porque isento é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Mas virou uma coisa de ser em cima do muro, de você não tomar um lado, uma coisa que eu acho que a gente não tem que tomar um lado. Então, eu acho que a gente, no fundo, todo mundo está fazendo papel de bobo nessa história, todo mundo que só está pegando um lado para torcer, que a gente está perdendo uma oportunidade de pensar na gente mesmo, a gente que eu digo brasileiros em geral, morando no Brasil ou não, brasileiros, e brigando por um lado da classe política ou por outro, quando a gente já está cansado de saber que ninguém se preocupa tanto com a gente assim, né? Então, o que eu sinto falta agora é um diálogo, assim. Primeiro, esquecer um pouco do que passou, deixar PT, Lula para trás, já perdendo as eleições, beleza, não precisa mais ficar falando disso toda hora. Eu sei que tem todo o escândalo aí do negócio do Moro, se vai soltar ou se não vai, mas isso não vai mudar o rumo do país agora. As eleições são daqui a 3 anos e meio, só o Bolsonaro tem 3 anos e meio para governar. Então a gente devia focar no governo atual, mas não bater em tudo que ele faz e não apoiar tudo que ele faz incondicionalmente, igual eu tenho visto. E também não só ficar torcendo para dar certo. A gente tem que fazer o nosso papel de cidadão e elogiar o que tem que ser elogiado e criticar o que tem que ser criticado. Lógico que a gente não precisa concordar em todas as coisas, mas tem coisas que eu acho que beiram um absurdo que ele fala e todo mundo vai lá e todo mundo não, mas muita gente que apoia incondicionalmente, ele vai lá e bate palma e dá um jeito de reinterpretar o que ele falou e dá um jeito de, sei lá, trazer o Lula, trazer o PT para a história, coisas que a gente que não está agregando mais para ninguém. A mesma coisa quando, por exemplo, uma coisa tão importante quando a reforma da Previdência, você vê a esquerda tentando barrar, tentando não fazer passar uma coisa que é simples matemática, que é simples, não importa seu viés ideológico, você pode discordar da forma que é feita, mas a reforma tem que acontecer. O dinheiro tem que ser economizado de alguma forma, porque senão o país simplesmente quebra. E acho que isso é ruim para todo mundo, né? Não é muito difícil de entender. Então, de novo, diálogo, acho que é a palavra que a gente tem que manter. Em vez isso tem me frustrado bastante, porque eu tenho evitado fazer posts muito... evitado até postar qualquer coisa no Facebook, mas assim... quando eu vejo com as discussões, quando eu posto alguma coisa, eu vejo que sempre não tem diálogo, assim, já dá para ver que as pessoas tá para um lado ou tá para o outro lado e não quer nem cogitar o fato de estar errado, tá meio que torcendo para tudo dar certo, mas não é assim que as coisas funcionam, eu acho. E o que eu vejo sempre também é essa comparação, mas e como era antes e tal, mas esquece, como era antes já foi. Aliás, já faz quase 4 anos que o PT saiu do poder, né? Mas acho que já deve estar fazendo 4 anos. Então, já meio que parou de fazer sentido. Lembra que o Lula sempre falava da herança maldita do FHC? Eu criticava ele muito por isso, que para mim o FHC, com erros e acertos, ele colocou o país de volta nos trilhos. Eu sempre critiquei, eu odiava essa fala do Lula. E a gente está fazendo a mesma coisa agora, gente, que eu digo Brasil, e falando, mas gente, isso aí é tudo herança do passado.
Tá, pode ser algumas coisas sejam, algumas coisas não sejam, mas a gente tem que olhar para as coisas agora e olhar para frente e dialogar. Esquece as brigas que aconteceram e despolarizar o que foi polarizado. Mas não é isso que eu estou vendo cada vez isso piorando com esses escândalos do Moro agora. Será que é tão difícil olhar e falar, pô, o Moro, pô, ele fez muita coisa ali, eu acho que ele fez o que tinha que ser feito, mas isso é errado, isso não tá certo. E pro outro lado também, quem tá achando que o Moro tem que ir pra cadeia, também não é assim também, né? O cara pode ter feito coisas erradas, mas também foi parte da Lava Jato, que acho que qualquer um que tem um pouquinho de bom senso sabe que foi muito importante para o país. Mas tudo isso que eu tô falando agora, eu tenho certeza que eu vou tomar pedrada dos dois lados, né? Se alguém tiver paciência de assistir o vídeo, porque eu acho que nem isso eu vou conseguir. Mas enfim, era mais ou menos esse o recado, sei lá, minha mensagem sobre esse assunto. Não ficou muito claro, porque esse é um assunto tão delicado, assim, que é muito difícil de você ficar. Eu fiquei tentando evitar um pouco, assim, citar situações específicas, exatamente por isso, porque senão vai atrair um debate que eu não quero. O que eu queria falar isso de uma forma mais genérica, assim, de forma de trazer de volta o diálogo mesmo. Se você acha que o cara pensa diferente de você, eu acho que todo mundo concorda que a gente quer menos corrupção, a gente quer menos desigualdade, a gente quer um país menos pobreza, a gente quer menos... a gente quer mais pessoas que cometeram crimes na cadeia, todo mundo concorda com isso. A gente quer processos mais transparentes, a gente quer maior poder de compra para todo mundo concorda, ninguém discorda disso. A gente discorda do caminho para chegar lá. Mas isso não é um problema, isso não precisa fazer você odiar as pessoas, né? Então, sei lá, estou tentando trazer uma paz de volta aí para o país que eu não tenho visto, mas não é uma paz nessa falsa de não tocar no assunto. A gente precisa tocar no assunto, mas precisa achar uma forma de conversar sobre isso de uma maneira civilizada e não como criança, como adultos.